Você é contratado para trabalhar nesse escritório, mas se as metas não forem batidas, você será eliminado. E esse é o filme Red Ink, de 2012. E eu sou a F e hoje serei um exemplar funcionário. Então vamos no recap. Essa bela mulher de vermelho chega em uma empresa e vai direto na sala do gerente e logo depois sai e pega o elevador onde o homem já estava dentro esperando para descer. E até aí está tudo normal, mas quando o elevador se abre, esse homem estava com o machado na mão e a mulher estava com a cabeça no chão. Que porra é essa, marreco? Então uma jovem vê aquilo e acha que ele foi o culpado, e toda a polícia começa a divulgar que o caso do decapitador de CEOs foi resolvido e ele foi encontrado. E depois se passa alguns meses após ter recebido prisão perpétua no manicômio e uma reportagem mostra que o decapitador acabou falecendo em um incêndio na tentativa de fuga. E todos poderiam ficar tranquilos. E agora vemos Annabelle, uma jovem que está em busca de um trabalho, mas na entrevista a mulher diz que ela não era competente o suficiente para esse trabalho e quem sabe quando surgisse uma vaga de qualquer coisa a chamaria. E não só ela, mas como eu me senti humilhado. E como ela não pode ficar sem trabalhar, ela se prepara para um job online e ela faz o famoso facecam. O problema é que durante a dança, o homem pergunta se ela queria um emprego e pergunta qual a expectativa para os próximos 5 anos. E ela desliga porque não gosta dessas brincadeiras. Ela para beber algo e se prepara para o próximo cliente, mas quando volta, percebe que alguém mexeu no seu computador e ela é pega por um homem misterioso. E Annabelle acorda em outro lugar que parece um escritório, e ela estava acorrentada a uma cadeira e uma mesa de computador com outras pessoas, e ninguém sabe por que estão ali, além de ninguém se conhecer. E apenas um homem sabia o que fazer, pois estava na hora de trabalhar antes que o chefe chegue. E ele estava transtornado como se estivesse ali há muito tempo. O chefe aparece e começa a colocar na mesa de cada um caderno e um copo de água. E após todos receberem, ele manda todos beberem água e dá as regras do trabalho e diz que eles têm direito a 3 pausas por banheiro, 2 para socializar e teriam comida todos os dias. E eles só precisariam digitar o que estava nos cadernos entregues. E galera, já vou mandar meu currículo porque tem vale-refeição na empresa e pausa para ir no banheiro. Já está melhor que muito emprego de CLT. Eles começam a digitar por horas, mas começam a pensar que poderia ser um tipo de pegadinha, e Annabelle era mais rápida ali, então quando ele chega trazendo a comida, ela ganha uma maçã de presente. Mas aquele homem que já estava há muito tempo, come antes dele mandar e perde o almoço do dia. E na raiva, ele acerta o lápis na perna do chefe e para ficar de exemplo, ele tira sua mão e por baixo havia uma lâmina. E aqui vem a próxima regra, pois todos teriam até 5 advertências. Depois disso seriam demitidos e como ele cometeu algo grave, ficaria de exemplo. Então ele arranca a cabeça fora e outra mulher não estava conseguindo digitar, porque precisava de um óculos. E o chefe, como era bom, arranja um óculos na hora e na mesma gaveta que ele pegou o óculos, ele guarda a cabeça. Estava na hora da pausa e por Annabelle ser a melhor ali, ela seria a primeira e ela teria 5 minutos dentro do banheiro, mas nessa pressão é difícil fazer qualquer coisa. Mas ela percebe que a tubulação estava com alguns parafusos soltos e aos poucos poderia soltar para conseguir fugir. O problema é que ela demorou mais de 5 minutos e recebeu sua primeira advertência. E todos perguntam o que ela conseguiu ver. O turno acaba e eles precisam descansar para mais um dia. E para iniciar uma nova jornada, eles passariam por uma avaliação. E ele se chamava Thomas Redman. E ele explica que ela estava ali por ser testemunha ocular de um crime no elevador, no qual ela viu ele com machado na mão e uma pessoa falecida. E ela descreve que o viu com machado na mão rindo, mas não provava nada. Então ela seria responsável por encontrar o verdadeiro culpado e ele entrega uma caixa com muitos documentos e provas e todos começam a analisar para tentar encontrar algo válido. O homem ao lado dela era o detetive responsável pelo caso e ele que reuniu tudo para que ele fosse preso. A mulher à frente era uma vidente que diz ter ajudado a polícia, o moreno era o defensor público e o loiro era outra testemunha. Então todos estavam ligados de alguma forma. Então se ele foi culpado injustamente, todos tiveram a participação.
O detetive explica que para onde ele foi levado acontecem coisas que eram fora da lei, para que os pacientes sofressem, e a vidente diz que usaria o psicológico dele para que todos fossem soltos. E assim que ele aparece, ela diz que ele era um cara bom e não queria fazer isso, mas ele diz que queria e dá a primeira advertência nela. E o loirinho estava incomodado com uma farpa que entrou debaixo da sua unha, então Red aparece com um alicate e diz que tiraria para ele não perder o dedo para uma infecção. O problema é que ele arranca a unha junto e todos começam a passar mal vendo aquilo. Annabelle está escutando a ligação de uma das vítimas e escuta uma respiração estranha de fundo, antes do crime, mas não sabe o que é. E chega na hora do almoço e Annabelle diz que no banheiro havia uma saída pela tubulação e ela tentaria sair por ali e chamaria a polícia e tudo daria certo. Ou não. E eles sentem que tem algo na comida, pois tinha gosto de remédio e aquilo era para eles não acordarem de madrugada. E Red tira o corpo ao lado para que eles possam se concentrar no dia seguinte. Annabelle aproveita suas próximas oportunidades de ir no banheiro para conseguir soltar os parafusos, mas com isso ela acumula mais advertências e chegando no final, sabemos o que vai acontecer. Mas antes esse fosse o problema, pois todos começam a ganhar por conversarem demais ou por não terem uma boa produtividade, pois todos estavam enrolando para conseguir sobreviver e todos começam a falar mal da vidente porque ela é uma farsa. E Red aparece para fazer uma avaliação com ela e pergunta de que forma ela ajudou no caso para o incriminar. E ela diz que consegue ter visões, mas aí que está o golpe, pois ela ganha $6 por minuto de sessão, além de ficar muito famosa depois do caso. Então foi tudo armado por ela para conseguir dinheiro e para provar que ela não consegue ver nada, ele faz o 5º risco na testa e agora ela está demitida. No desespero, ela confirma que não conseguia ver nada e Red diz que já que ela não pode ver, ela não precisa dos olhos e arranca com as próprias mãos. E ela dá uma falecida de leve e aquilo serviu de aviso para quem gosta de mentir no currículo. E Red coloca o William, o loiro, para limpar a mesa que estava suja de sangue. E como ele faz um bom trabalho, ele ganha um ponto na empresa. Mais uma vez, todos são chamados para fazer uma avaliação e começam a contar seus pontos de vista mais uma vez. E alguns viram ele sorrindo, outros assustados, mas na vez do defensor, Red mostra que pela altura do elevador seria impossível ele usar o machado para cortar a cabeça. Então, ele não fez um bom trabalho defendendo. E agora, ele percebe que realmente prendeu a pessoa errada. Annabelle começa a olhar os documentos e encontra o nome de todas as testemunhas. E havia um homem chamado Peter Brava, mas seria uma testemunha a favor do Red, pois no dia de um dos falecimentos, ele foi demitido pelo Red e tinha tudo comprovado. Mas como o detetive precisava culpar alguém, então decidiu esconder essa testemunha, pois a imprensa estava em cima dele. E aqui soma 2 pontos de por que não tinha como ser ele. O detetive admite que 80% das provas poderiam cair sobre ele, mas os 20% provavam que ele não fez nada. E ele se sentiu culpado, mas quando perdeu o movimento das pernas, sentiu como se tivesse pago pelo seu erro. O que ele não contava que Red estava escutando tudo e agora ele seria levado para o RH, os recursos humanos. E Red diz que já que ele quis dar um de João sem braços, então perderia as pernas, e todos escutam seus gritos. Agora é o grande momento, e Annabelle já tinha 4 advertências, então ela faria de tudo para fugir. E na pausa do banheiro, ela abre a tubulação e encontra alguns fósforos para iluminar o caminho. E Red percebe. Ela cai na sala de recursos humanos e ali eram feitas as cirurgias diferenciadas. E ela encontra uma pessoa viva e era o juiz que julgou o caso e ele pede para se falecer porque não aguentava mais aquilo. E ele já estava ali há 6 meses. E Red entra na sala e falece o juiz. E para se defender, ela o acerta com a perna do cadeirante e pega as chaves para salvar o pessoal. Então, esse é o momento da fuga. E coloca um armário na frente da porta e chama a polícia do escritório dele. E agora vem o momento da revelação, pois o defensor público fica para segurar enquanto que eles abrem o elevador. Mas esse não soube se defender e faleceu. O problema é que assim que os dois entram no elevador, William começa a respirar estranho. E Annabelle lembra da gravação e percebe que ele é o verdadeiro decapitador. E seria seu fim. Mas Red joga o corpo em cima deles e agora tudo fazia sentido. Então ela aproveita para correr e do lado de fora a polícia estava esperando. Então ela é salva e Red arruma suas coisas e vai embora. Se passa alguns
alguns meses, Annabelle está em casa tranquila, e essa experiência traumática se tornou seu maior sucesso, pois ela escreveu um livro e ganhou muito dinheiro. Mas com o trauma, ela não saía de casa, e seu agente diz que ela teria que ir em um lançamento e passaria a noite para buscá-la. Então ela se prepara para esse momento. Seu agente chegou e ela abre a porta toda feliz, mas William aparece atrás e dá uma falecida de leve nele. Então seu pesadelo voltou para atormentar, e ela começa a correr pela casa para sobreviver, e consegue acertar uma chave no seu olho e sai de casa. Mas do outro lado da calçada, um homem misterioso de sobretudo aparece, e era Red. Então de um lado vem a merda e do outro vem a bosta. Mas Red corta a cabeça do William e diz que por agora ela estava perdoada, e ela aparece no lançamento do livro com a cabeça do William e diz que logo teria a segunda parte. E esse foi o filme Red Inc. Então se quiser a vaga de emprego, é só comentar "eu quero", que amanhã mesmo já passo para te buscar. Agora deixa a curtida e se inscreve se for novo. E vou nessa porque meu turno já vai começar. Obrigado a todos e fui!